Os sabores, os aromas, as experiências. A gastronomia é um bem imaterial que ajuda a definir a cultura e a identidade de uma região, uma nação. A gastronomia paranaense, por exemplo, traz em sua essência o sabor caiçara do litoral, o sabor tropeiro dos pioneiros e ainda os sabores trazidos pelos imigrantes de diversas etnias que se misturam aos ingredientes locais desta terra tão rica. Mais do que isso, a gastronomia também tem um papel importantíssimo para o desenvolvimento econômico, ao promover o turismo de uma região. Para falar sobre o tema, a importância da gastronomia para o desenvolvimento do turismo paranaense, convidamos ao palco o chefe de cozinha Beto Madalosso. Formado em administração de empresas, Beto Madalosso fez também o curso de cozinheiro, trabalhou como cozinheiro em Nova York e na Itália, abriu o primeiro restaurante aos 30 anos e o segundo restaurante em 2014, com 34 anos. É criador também da revista Tutano, publicação que aborda a gastronomia curitibana, através da qual surgiu o Fórum Tutano, evento que promove o debate qualificado entre profissionais da gastronomia e o público interessado. Vamos receber o nosso palestrante dessa aula magna, senhor Beto Madalosso. Oi, boa noite. Que fria que você me colocou aí, Vitor. Porque eu conheço o Jacó, eu não era nascido, acho. O Darcy é a mesma coisa, viam eu trabalhando no Madalosso. O Darcy, eu fiquei amigo dele porque é cliente do Madalosso há anos. Eu trabalhava desde criança. Eu digo que família que tem restaurante que atende família, né, que atende final de semana, a família trabalha junto. Eu digo que fui engolido pelo Madalosso. Quando eu vi, eu estava lá dentro, né, com 5 anos de idade, 6, 7, 2, enfim, correndo atrás de garçom. O meu jardim de infância foi o Madalosso. E esses aqui eram clientes, né, amigos do meu pai, de 1978, quando eu nasci, que frequentavam a casa. E meu pai apresentava e falava assim, esse aqui é amigo do pai, vai servir a mesa dele, atenda ele bem lá e tal. Hoje estou aqui falando para vocês, que desafio, né? Tinha que ser meu pai aqui, eu acho, mas tudo bem, ele deve estar descansando. Não em paz, porque ele está em casa, está vivo, mas está descansando. O Vitor, a mesma coisa, eu fiz pós-graduação com o Vitor na FAI, né? Isso? De economia, imagina. Então, para mim é um desafio, uma honra estar aqui, agradeço muito, e é uma alegria ver esse auditório cheio de estudantes. Aí eu também, quantas vezes juntos, né, nos Convention Bureau da vida e tal. Então, eu tenho uma relação muito grande com pessoas relacionadas com gastronomia, com esse trabalho que minha família faz há muito tempo. Eu entrei nisso e continuei fazendo. E hoje estou aqui para tentar trocar essa ideia com vocês. Quando eu entrei aqui, cheguei ali, me pararam para entrevistar, uma repórter falou assim, quero que você fale um pouco sobre o que você acha desse curso. Eu sei pouco do curso ainda, eu falei com o Vitor ontem, numa reuniãozinha rápida nossa, falei um pouco aqui hoje, mas eu sei que é um curso de formação acadêmica, um tecnólogo, se não me engano, e que tem muita atenção ou é voltado à gestão. E uma coisa que eu sinto muita falta, eu vejo meus pares, donos de restaurante, hoje que eles têm muita falta de líderes dentro das empresas. A gente tem a formação do cozinheiro, né, a pessoa que está no fogão, que está fazendo aquele trabalho braçal, criativo também, mas e tem também a equipe de garçons, que atende salão, atende o cliente, mas é difícil a gente encontrar na equipe, encontrar pessoas com formação que atendam, que façam o papel de dono, vamos dizer assim. Porque o empreendedor, que é o meu caso, que abre o negócio, ele precisa de alguém que faça o papel dele quando ele está pensando em abrir um novo negócio. Eu, nesse momento, hoje até fiz uma reunião a tarde inteira, estou abrindo um novo restaurante, um restaurante pequeno, né, só para contrapor um pouco o Madalosso, tem 4.000 lugares, o restaurante que eu estou abrindo tem 40. Então, é um novo mercado, né? Eu vou chegar um pouco nesse assunto daqui a pouco, mas
abrindo um negócio novo, eu saio do meu restaurante, hoje eu trabalho com o meu próprio restaurante, que é a Forneria Copacabana, eu saio de lá para empreender um negócio novo e a gente precisa de alguém que faça um papel de articulação que o dono faria estando ali. E a gente sente bastante falta desse papel, dessa pessoa que é o gerente, que é o líder e que tem o conhecimento, essa formação de gestão. Né, o que é custo, né, o que é uma planilha um DRE, um demonstrativo de resultado, o que é entender dos recursos humanos, como é que você monta esses índices todos, o que a gente pode gastar, o que não pode. Então não é só chegar e cozinhar, escolher um produto bom e não saber o que custa. É importante a gente saber e formar esse pessoal. Enfim, eu estou vendo isso com muita alegria. Porque eu formo essa minha equipe, eu venho formando há muito tempo as pessoas que trabalham comigo, com consultorias, etc. E tal, e saber que o mercado vai contar com essa mão de obra é uma alegria para mim e acredito que para vários empresários, empreendedores do meu segmento que esperam por isso. Bom, eu tenho também que falar que eu não sou um palestrante, vocês vão perceber já, eu começo a gaguejar daqui a pouco, eu não tenho um slide, eu vou falando meio que naturalmente assim. E sou dono de restaurante, eu também não tenho muita formalidade, talvez saiam uns palavrão aqui, não liguem para isso. O dono de restaurante não é uma pessoa muito normal. É nossa vida, a gente trabalha à noite, a gente trabalha com cliente, a gente trabalha com alegria, né, e nesse ritmo, muita criatividade, pensar em cardápio, pensar em prato novo, pensar em conceito de negócio e tal. Então a gente é um pouco assim meio... Né, tem que ficar indo em outros lugares, visitar como é que é, viajar, pegar referência e tal. A gente tem muito essa parte criativa também. Mas... acho que a missão aqui é relacionar um pouco a gastronomia com o turismo. E, claro, a minha família, né, como a gente está falando aqui, tem o restaurante Madalosso. Madalosso não começou daquele tamanho. Eu digo que se meu pai chegasse em 1963, né, no Sebrae, com um plano de negócio, e falasse assim, olha, eu tenho um plano de negócio aqui na mão, eu quero abrir um restaurante com 4.000 lugares. E eu internar ele, com certeza. Né? Então, ele não nasce daquele tamanho, obviamente. O Madalosso nasceu, era um restaurante pequeno. Minha família, onde é o Madalosso hoje, era um parreiral. Minha família de Caxias do Sul vieram para cá, meu pai com mais 5 irmãos, o nono e a nona, meu pai mais 5 irmãos. E vieram atrás de terras aqui. Tinha uma senhora chamada Felicidade Borges, aqui em Curitiba, que estava doando terras e separou em lotes os terrenos dela e ofereceu para imigrantes que estavam... chegando no Brasil, ou que estavam com alguma necessidade quando chegaram no Brasil, minha família veio atrás disso. Então, onde é o Madalosso hoje, e por isso o bairro se chama Santa Felicidade, é uma homenagem à senhora Felicidade Borges que fez essa doação. Onde é o Madalosso hoje, minha família se instalou ali, começaram com um plantio de uva, que é o que faziam no Rio Grande do Sul. Minha família, meu pai, meu pai tinha 2 anos nessa época, então meu nono tinha um parreiral lá, e não ia bem, vieram para cá, tentaram continuar com a atividade de uva e fazer vinho e tal, e também não deu certo por conta do clima e tal. Então o Madalosso hoje era um parreiral. Na frente do terreno da família tinha um restaurante chamado Flórida, pequeno, com 6 mesas, e o dono desse restaurante queria ir embora, porque era do Nordeste, alguma coisa assim, não sei bem da história, mas se não me engano é isso, e a família queria se mudar para o Nordeste e ofereceu o restaurante para o meu nono. Meu nono era um cara ousado, né? Vamos tentar fazer alguma coisa e tal. Comprou, parece que ficou com a dívida, comprou pela dívida, tem esse negócio, eu pago tuas contas, você deixa o restaurante aqui, a gente fica com o negócio. E comprou esse restaurante com 6 mesas e colocou meu pai para trabalhar de garçom e a minha tia para trabalhar na cozinha. Então a gente sempre confunde se eu sou a segunda ou se eu sou a terceira geração. Nesse contexto, talvez seja a segunda geração, porque meu pai começou a trabalhar. Meu pai tinha 17 anos, era garçom e minha tia era cozinheira. E olha que uma das coisas que meu pai gosta de comentar às vezes, e que eu acho muito interessante, eu acho que nossa atividade também tem esse lado muito intuitivo, servir uma coisa muito intuitiva mesmo, natural nossa, é como receber em casa. O meu pai nunca tinha entrado, nem minha tia, entrado num restaurante antes. Né? Então, de repente, eles têm um restaurante, porque era uma família muito simples, né? Não tinham dinheiro, não podiam sair, não comiam fora, mal falavam português, porque em casa só falava italiano, e de repente eles tinham um restaurante, ele era garçom, minha tia era cozinheira, e tinham que servir sem saber o que era aquilo. Né? E é intuitivo por quê? Porque, como eu falei, é a mesma coisa de ter um negócio em casa, que você tira alguma coisa da geladeira, né, cozinha, prepara, a melhor comida que conseguir, como se fosse receber um parente do interior, faz aquilo, serve a mesa e espera que o cliente volte. Então, é uma coisa também que tem esse DNA assim, da nossa natureza de bem recolher. Então, faz aquilo, vai repetindo. E a comida que era servida no Madalosso praticamente a mesma de hoje. No Madalosso, todo mundo sabe que não tem um cardápio que varia, é sempre o mesmo cardápio.
era o que encontrava ali. Era a comida que fazia em casa, era o que encontrava, né, o arroz que faz o risoto no Madalosso não é um arroz arbóreo, porque não tinha esse arroz aqui no Brasil. Era arroz que se encontrava, que se plantava aqui, que é o arroz agulha, né, aquilo lá que você prepara, frita o miúdo do frango, coloca molho de tomate e tal, para dar textura de risoto, coloca queijo ralado e vira um risoto, mas é feito com arroz agulha. A polentinha, que era uma polenta cremosa, servia com frango ensopado, isso mudou um pouco, virou uma polenta frita e tal. E o Madalosso, com o tempo, e mais outros restaurantes que foram surgindo em Santa Felicidade, foi se consolidando como um destino turístico gastronômico. Hoje no almoço, até eu estava com uma amiga minha que faz uma consultoria para o restaurante também sobre desperdício, né? A gente tem todo esse trabalho para sobre desperdício mesmo, destino de lixo, essas coisas assim. Tem uma moça que está há 6 meses com a gente. E ela falou, eu estive em Bonito agora, estava de férias com meu marido, não sei o quê. Daí estava numa excursão lá, uma pessoa... Quando eu falei que era de Curitiba, uma pessoa virou para mim e falou assim, é lá que tem o Madalosso. A primeira coisa que a pessoa falou foi sobre o Madalosso. Para ver como é destino mesmo, a gastronomia é destino mesmo. O bairro do Madalosso foi se consolidando, de Santa Felicidade, foi se consolidando como um bairro turístico gastronômico, que as pessoas saem de outros lugares do Brasil para conhecer, né, o que essa comunidade italiana de imigrantes fez. Claro, ali se mistura com algumas lojas de vime, né, tem também as vinícolas e tal. Então foi crescendo nesse cenário. Naquela época também, no começo do Madalosso, não tinha turismo aéreo. A maioria do turismo, que a gente está falando agora aqui de passagem aérea, de mais voos, mas naquela época era muito caro voar. Então todo o turismo era terrestre. Pessoas saíam do Rio de Janeiro, saíam de São Paulo, saíam de Minas, saíam da Bahia ou do Rio Grande do Sul. Quando passavam por Curitiba, passavam por Santa Felicidade. E meu pai sempre conta isso também, que muito trabalho que ele fez para trazer turista, ele sabia que tinha esse turismo terrestre passando por Curitiba, ele ia bater de porta em porta nas feiras de turismo, agências de viagem, ia convidar o pessoal, passem no Madalosso. Daí o Madalosso tinha a banda folclórica com música italiana, aquela coisa toda da imigração e tal, que recebia esse pessoal que vinha para cá, e isso foi consolidando, até que o bairro, lá para 1980, virou, teve a fama que teve. E eram, não sei, talvez 30, 40 restaurantes. O Madalosso daí abriu um restaurante na frente, né, que é o novo Madalosso, que é aquele restaurante enorme, mas abriu pequeno não, que já é grande, 200 lugares, e começou ali a história, e eu nasci nessa situação, ali nesse cenário. Eu sempre falo isso, meus funcionários tiram um sarro de mim. Você vai lá na palestra hoje, vai falar que nasceu no estacionamento do Madalosso, e é verdade. Se vocês olharem atrás do Madalosso, tem 6 casas, a casa do meu pai, na casa que eu nasci, mais 5 casas. Eu nasci naquele lugar. Eu nasci no hospital, mas eu voltei para aquele lugar. E ali era meu jardim de infância, então, como eu falei, eu fui engolido por essa máquina da gastronomia e tal, e vivi isso. Eu não sei se vocês sabem, assim, agora falando um pouco de destino turístico, gastronômico e tal, mas todo mundo aqui que está relacionado com isso ouviu falar em Estrela Michelin. Né? Estrela Michelin, que é uma condecoração, enfim, um prêmio, é um reconhecimento de um guia de turismo, um guia de estrada, porque é do pneu Michelin, então era um mapa, né? Então um reconhecimento para restaurantes que são bons. E olha que interessante isso. Quem tem uma estrela no Guia Michelin é o restaurante que você tem que visitar, tem que conhecer. Se você faz, por exemplo, uma viagem de Curitiba a Foz do Iguaçu e esse restaurante está em Palmeira, né, está no teu caminho. Se ele está no teu caminho, e você tem que conhecer esse restaurante porque ele está no teu caminho, ele é uma estrela Michelin. O restaurante que é 2 estrelas Michelin é o restaurante que você tem que fazer um desvio, porque vale a pena o desvio. Então você está indo para Foz do Iguaçu e esse restaurante está em Prudentópolis ou em Campo Mourão. Né? Então vou aproveitar a minha viagem, vou passar em Campo Mourão e depois eu volto na minha estrada. Esse é um restaurante que vale o desvio. E o restaurante tem 3 estrelas Michelin, é o restaurante que vale a viagem. Então é você sair daqui, por exemplo, você não ia para Foz do Iguaçu, mas você tem que pegar um voo aqui, pegar um ônibus aqui, você tem que comer naquele lugar e volta para casa. Você tem a força que tem, e isso todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe das estrelas Michelin, a força que tem o turismo gastronômico. E como a gente também, né, falava aqui agora, não existe o turismo sem a gastronomia. Né? Quantos destinos? Se a gente falar de Gramado hoje, por exemplo, quando a gente pensa em Gramado, a primeira coisa que vem na cabeça é chocolate, né? É galeto. Claro, você vai pensar, eu nem consegui pensar em outra coisa, eu vou ficar nisso mesmo. Tem uma cachoeira, sei lá, uma roda gigante, tem um mini mundo, talvez.
Mas você vai para Gramado para tomar chocolate quente, se enrolar nas cobertas, tomar vinho, chocolate quente, queijo, fundir, essas coisas. Turismo gastronômico. Né? Vocês estão entrando nesse mercado de turismo gastronômico. E isso, a gente fala de tantos outros destinos no Brasil. Né? Curitiba também é uma cidade que é escolhida como destino. Acabei de falar do Madalosso, mas é muito legal ressaltar aqui o trabalho de outras pessoas. Por exemplo, a Manu Bufara, que tem o restaurante Manu. Também é uma guerreira, aí começou há muito tempo. A Manu é formada em jornalismo, mas entrou nessa profissão por amor. Eu vejo aqui que quantas pessoas hoje estão deixando alguma profissão, entrando na profissão da gastronomia, vão sofrer, mas é gratificante. Assim, é muito prazeroso o que a gente faz, mas dá muito trabalho. Enfim, ela começou nesse negócio por paixão e tal, abriu o negócio dela e hoje, recentemente agora, esse ano, foi reconhecida pelo maior veículo de gastronomia do Brasil, que é a revista Prazeres na Mesa, como o melhor restaurante do sul do Brasil, e ela foi eleita chefe do ano no Brasil. A Manu é chefe do ano no Brasil. Ela está aqui em Curitiba, ali no Batel, um restaurante pequenininho, né, com 40 lugares. A gente tem isso aqui. Né, quando eu sento com a Manu e falo assim, Manu, quem que vem no teu restaurante? Como é que é? Eu recebo 70% de turista que sai de Santa Catarina, sai de São Paulo, sai do Rio de Janeiro, para conhecer o meu trabalho. Curitibanos também vão no restaurante dela. Mas é um restaurante uma experiência, é um jantar longo, é um restaurante que vai gastar mais dinheiro, é mais caro um pouco. Então talvez não seja tão repetido, a gente não vai tão repetido às vezes morando em Curitiba. Você vai lá pela experiência gastronômica, mas pessoas vêm do Brasil inteiro conhecer o restaurante da Manu. Pessoas vêm para o Madalosso, pessoas vêm para o Bar do Alemão. Né? Quantos lugares a gente tem em Curitiba que as pessoas vêm? Então tem a Manu que faz esse trabalho, tem o Madalosso que tem esse aspecto pelo tamanho, é um destino turístico pelo tamanho e tal, pela história da família e tradição. Hoje, eu li esses dias na Folha de São Paulo, melhor cheeseburger de São Paulo, Madeiro. Né, o cara que daqui, do Paraná, é um dos maiores empresários do Brasil no ramo de gastronomia, talvez seja o maior, até assim, dando exemplo no Brasil inteiro, saiu daqui, é nosso. Né? O Madeiro não é meu, gostaria que fosse, mas é um negócio do Paraná. Tem um chefe no Rio de Janeiro, chama Alberto Landgraf, um cara de Maringá. Acabou de ser eleito o 100º melhor restaurante do mundo. Nessa lista de 100, tem 4 que são do Brasil só. Ele é um deles, está em restaurante Otec, né, um cara daqui. Tem um outro que chama Marcelo Correia Bastos, tem um restaurante chamado Jiquitai, em São Paulo, também muito premiado. Acabou de lançar um livro falando sobre a culinária da paulistânia, que fala sobre o resgate da nossa culinária. O que é a comida local? O que é comer comida daqui? Por que a gente vai para a Itália e quer comer uma bisteca fiorentina em Firenze? Né? Quer comer um carbonara em Roma? A gente não quer comer comida japonesa na Itália. A gente quer comida italiana na Itália, que é original de lá. Então esse cara e a gente, agora o tempo todo vem fazendo um trabalho muito grande, né? Tem um movimento muito grande no Brasil, que começou a ser liderado, acredito, pelo Alex Atala, já faz uns 15 anos, de a gente identificar o que é a nossa cultura gastronômica, o que a gente serve para uma pessoa que vem de fora, o que é nosso. É a pizza? Não, talvez. É o cachorro-quente? Talvez não. É o hambúrguer? Talvez não. O que é nosso? Daí citaram aqui, a culinária caiçara. Né? Por que a gente vai para Morretes comer barreado? Né? O que o pessoal vai comer em Curitiba? Hoje já consigo imaginar que a comida que é servida em Santa Felicidade, por exemplo, tem uma característica tão marcante, tão específica daquele lugar, que a pessoa vai para lá para comer frango e polenta. Não adianta fazer um outro tipo de negócio lá que não é para aquela região, vamos dizer assim. Né? Então a pessoa vai para Santa Felicidade para comer frango com polenta, risoto, radite, etc. Um trabalho muito interessante que tem uma amiga minha que vem fazendo em Palmeira, que é a Rosane Radek. Ela lidera um movimento chamado Porcadeiros, que ela trabalha com o resgate da raça do porco moura, que é um porco, enfim, que estava quase em extinção aqui no Paraná, que é um porco selvagem, né, é criado solto e tal. Então ela vem fazendo um resgate da cultura da criação desse porco, que é o porco que tropeavam, né, não sei que ano, 1700, sei lá, 1800, eu não entendo muito de história, sou meio ruim nisso. Então ela vem fazendo um resgate desse trabalho, serve esse prato no restaurante dela, serve o pão no bafo, que é feito com costelinho de porco. E de tanto trabalhar essa receita, e trabalhar a origem, trabalhar cultura, história, tradição, essas coisas, o município de Palmeira registrou ou transformou essa receita em patrimônio cultural do município.
Eu conto um pouco dessa história, porque como é o barreado, o barreado é um produto de origem do litoral do Paraná, como agora tem esse pão no bafo, como a gente vai falar talvez da cachaça paranaense, da bala de banana, etc. A importância que a gente está vendo, e que a gente tem feito um trabalho junto com a Paranaturismo, inclusive, de resgate, identificar essas receitas de origem, como são os vinhos que a gente toma de origem, né, os DOC, de denominação de origem controlada, os vinhos que saem da Itália, ou do queijo que sai da Itália. A gente sabe que está tomando um produto que é, por lei, protegido. E a gente só vai tomar um vinho Barolo ou um champanhe porque ele é protegido, porque a gente sabe que ele só sai de lá. A gente não faz um Barolo aqui no Paraná. Então, o que é nosso? A importância do que é nosso. Porque daqui a pouco, por exemplo, em Palmeira, as pessoas vão fazer turismo para conhecer o prato que é o patrimônio de Palmeira, é o pão no bafo. As pessoas vão viajar para Camorão, se não me engano, que é a festa do porco no rolete, do carneiro no buraco, porque tem uma festa que é o carneiro no buraco que só tem lá, que é uma cultura que traz tradição, história de 50, 60 anos atrás. As pessoas vão então para Santa Felicidade, vão comer o pirogue, vai ser de uma região e tal. Então a importância que tem o papel do Estado nisso, da gente estar falando assim, a gente precisa identificar, registrar isso para eternizar essas receitas. Isso o empresário não faz sozinho. E por isso que a gente tem feito tanto contato com a Paranaturismo, contato com o Sebrae, para transformar esses produtos em indicação de origem. Porque a gente quer que um turista venha para o Paraná e a gente, quando viaja pelo Paraná, saia daqui para conhecer alguma coisa que é local. Então eu fui para essa região, eu conheci o que ele serve lá. Isso é muito bom, vamos levar mais gente para lá. Claro, nós somos novos, né? A gente está falando do novo mundo, o Brasil é novo mundo, é um país ainda trabalhando isso. Mas o que é muito legal para vocês que estão se formando aqui, e para mim, que estou nessa área, nesse momento da história, é que a gente pode contribuir nessa identidade, né? A gente pode explorar esse universo, a gente pode explorar ingredientes, que é muito trabalho que a Manu vem fazendo, que o Alex Atala vai em São Paulo, ingredientes que sejam produtos locais, com a técnica que vocês adquirem no curso, transformar esses ingredientes que vocês identificam como nosso produto, e fazer disso receitas boas, fazer disso o nosso prato, a nossa gastronomia. A gente não precisa mais trazer queijo da Itália. Não que seja proibido, que a gente não deva, porque é muito bom que a gente tem na Itália, mas a gente precisa saber qual é o nosso queijo. Como é que eu uso o nosso queijo? Como é que eu coloco isso na mesa do cliente e falo assim, isso aqui eu como aqui. Então, nesse aspecto, eu acho que existe um universo de possibilidades para quem está se formando. Então, é uma oportunidade muito grande aí. Que mais que eu devo falar? Eu falei que ia esquecer, né? Querem fazer perguntas? Talvez um pouco mais sobre o mercado de trabalho. Eu também talvez possa falar um pouco até da minha história, rapidinho aqui, porque eu falei da família Madalosso bastante, comecei no Madalosso. Claro, hoje eu tenho uma noção muito clara da minha oportunidade, de quanto eu fui um privilegiado nesse cenário da gastronomia, porque eu nasci dentro de uma família que já tinha isso há muito tempo, e uma família que enriqueceu fazendo gastronomia. É um negócio que, via de regra, não deixa ninguém rico. Algumas exceções, como o Madalosso foi, assim, na época que foi, meu pai acabou construindo algumas coisas através dali, foi muito genial no que fez, o restaurante cresceu muito, teve muito movimento, então conseguiu expandir. Madalosso, então, velho Madalosso, família Fadanelli, aí eu tenho os tios que são donos do Dom Antônio, eu tenho vários primos que trabalham com isso hoje, o restaurante Dona Helena da minha família, primos meus, não é um grupo econômico, mas são todos parentes que quando nasceram, foram engolidos pelo restaurante, trabalhavam todos os dias, quando ficaram mais velhos, assim, com uns 25, 30 anos, quiseram fazer um negócio próprio, e como não sabiam fazer outra coisa, ou quando falou assim, vou tentar fazer outra coisa, mas pegou um domingo de folga, sentou na frente da TV, ligou, estava passando Faustão, o cara falou, não, melhor fazer um restaurante e trabalhar domingo. Então todo mundo caiu nesse ramo também, né? Eles têm então, o Comedy Club, né, que é um bar de comédia de um outro primo meu, tem o Van Bistrô, que também era de um primo meu, o Spring é outro restaurante por quilo, e eu, na minha história, no momento que eu falei, eu preciso sair do Madalosso, porque eu não quero passar a vida inteira aqui na sombra do meu pai, porque filho de dono não manda nada. Eu digo que ser filho de dono é pior do que não ser ninguém, porque o filho de dono não é ninguém. Mas esperam que seja alguém, né? Será que vai dar alguma coisa, esse piazinha, esse piada de bosta que vai dar alguma coisa? Vai cuidar disso aqui no futuro? Tal? Então é uma pressão que você tem ali o tempo todo, né? O que vai acontecer? Ele vai ser bom? O que vai acontecer e tal? E eu era aquele cara que nem queria saber, talvez, de alguma coisa.
Mas com o tempo, claro, eu, né, fiz administração, comecei a trabalhar no restaurante, fui para a cozinha e tal, e uma hora eu falei, cara, eu não posso mais ficar aqui dentro, porque esse restaurante foi pensado pelo meu pai, é dele, ele manda, tudo que eu quero fazer aqui. Eu mandava garçom embora porque estava aprontando, bebendo, né, às vezes roubando, sei lá. Não, tem que tirar esse cara daqui, não sei o que, tal, tal. Eu mandava, dava 2 dias, meu pai pegava de volta, falava para eu ficar em casa, eu não mandava nada. Então chegou uma hora, eu falei, pô, eu preciso saber se eu sei fazer. Eu estava já, sei lá, há 10 anos envolvido naquilo. Eu estava com meus 25, 26 anos, assim, comecei lá com uns 16, 15, 16, 17. Eu falei, pô, eu preciso saber se eu sei fazer isso. Como é que seria o meu restaurante? Será que eu tenho competência para isso ou eu sou apenas o filho do dono do negócio? Né? E aí começou a minha luta assim, para ir atrás do negócio próprio. E por quê? Porque com meu pai ela não dava. Eu estava uma hora, sentava junto, brigava aqui, enchia o saco, não sei o que, sai daqui, não dá. Enfim. E comecei a falar em casa, nos almoços de família. Minha mãe faz almoço todos os dias. Eu acho que é um pacto do casamento. Assim. Você vai cozinhar todo dia em casa. Né? Então minha mãe faz almoço de segunda a sexta. Adora cozinhar, cozinha bem, é um processo super empírico, assim, mas cozinha bem. Então, todos os dias da semana, eu agora não moro mais em casa, casei, faz pouco tempo, mas casei. Todos os dias da semana almoçava junto a família. Então, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E o assunto, obviamente, é só restaurante. Né? Você sai do restaurante para almoçar em casa e fala, agora não vou falar sobre isso, mas só fala sobre aquilo. Aquele garçom, não sei o que, aquela comida, o cliente ligou, reclamou, putz, então não saía disso. E eu comecei a falar em casa, no almoço em casa. Falei, pô, eu preciso abrir meu negócio. Eu quero abrir um restaurante próprio, eu preciso tentar, eu tenho que tentar e tal. Meu pai falava assim, não, você está louco que você vai abrir restaurante. A gente não sabe fazer isso, a gente teve sorte. A gente não vai tentar fazer restaurante. E outra, você teve oportunidade, você estudou, você pode fazer outra coisa. Vá abrir uma loja de celular, que você não vai se incomodar. Né? Vá, sei lá, me incomodava minha irmã, você tem que abrir, minha irmã que é jornalista, né? Se eu sou doido, minha irmã é 3 vezes mais doida. Jornalista, escritora, hoje mora em São Paulo, daí falava para minha irmã abrir um salão de cabeleireiro. Você tem que abrir um salão, não tem que se incomodar com nada de restaurante e tal. E insistia que não, né? E meu irmão trabalha com imóveis, compra e vende de lote, não sei o que, vai trabalhar com teu irmão veja, ele viaja direto, ele tem final de semana, você vai ficar num lugar desse aqui, você está louco, não vai abrir restaurante e tal. Enfim, eu bati na tecla que eu queria, demorou até o dia que eu comecei a jogar assim, falei, eu pegava os concorrentes dele, né? Tipo o Máximo Lorenzetti, que é um amigo nosso, mas é concorrente. O Máximo já está com uns 10 restaurantes, a gente só está aqui, ó, ele abrindo lá no Cabral, aqui. Ele falou assim, é melhor a gente se coçar e tal, vamos abrir. Brincadeira, é amigo nosso. Né? Aí eu comecei a insistir tanto, um dia ele falou assim, tudo bem, você vai abrir um restaurante, mas você vai abrir um restaurante pequeno, né, porque a gente não vai investir muito, e longe, num bairro bem longe, porque se der errado, ninguém pode saber que é nosso. E é verdade isso. E eu comecei atrás, beleza, eu tenho uma carta branca aqui. E comecei a andar atrás de algum ponto, algum lugar para abrir. Até que achei, não era tão longe, era no Centro Cívico, um restaurante pequeno. Tinha lá uns 80 lugares, né, e eu soube que o cara queria vender o ponto e alugar. Eu tinha que pagar aluguel, mas queria vender o ponto. E eu fui para casa, achei, né, porque afinal era a minha família que investia, porque eu trabalhava com família e até tinha construído uma reserva financeira no Fadanelli, né, que é o restaurante da família, eu trabalhava nos dois. Porque a gestão nossa é um pouco empírica ainda, do meu restaurante hoje não. Mas no Madalosso é super assim, um processo empírico. Então tudo que entra, já coloca o dinheiro não sei aonde, né, compra o imóvel e tal, e a hora que vê, não tem nada para reinvestir no negócio. Né? Se bem que eles vivem reinvestindo, mas assim, quase que usam tudo. E eu tinha reservado um dinheiro no Fadanelli e falei, então eu tinha que falar com a minha família para liberar isso. E a gente entrou nesse restaurante e eu comecei a almoçar. E o restaurante feinho, assim, era um salão no fundo, assim, tinha uma lâmpada queimada. Nossa, estranho, assim. A gente sentou ali, começamos a comer, meu pai e minha mãe. Eu falei, olha, eu vou abrir aqui, porque daí, esse cara que ele deve atender umas 100 pessoas por dia, 80, 100 pessoas, né, chutei um faturamento por mês, talvez uns 40, 50 mil, talvez sobre uns 4 mil por mês. Com esse dinheiro, né, eu vou crescendo, tal, daí eu contrato alguém, daí essa pessoa fica aqui, porque eu já queria abrir uns 10, né, porque eu tenho que competir com meu pai, lógico. E daí alguém vem para cá e tal, e com o tempo eu comecei a explicar tudo isso para eles, e nessa conversa minha mãe cai em choro, assim, né, começou a chorar, eu falei, ai, perdi tudo. Quando ela se recompôs, eu falei, mãe, o que aconteceu? Tá tudo bem e tal. Você fica se mexendo aí, seu
né, desgraçado, sei lá, do que ela me chamou na hora. Porque teu pai, não sei porque ele está me se encolhendo aqui também, teu pai sempre foi um cara corajoso, né? Tá aí, é o maior restaurante do Brasil, começou do nada, foi atrás, deu a cara a bater, não sei o quê, agora vocês vão ficar se encolhendo aqui? Pega e abre um restaurante grande, um lugar bonito, aí, não sei o quê e tal. Vejam, eu faço esse parênteses sempre aqui, porque eu não tenho nada contra restaurante pequeno, inclusive eu acabei de falar que estou abrindo um restaurante de 40 lugares, mas eu conto isso porque faz parte da minha história. Eu tinha um momento, uma situação de vida, de história, que poderia me jogar num restaurante maior. Porque todo empreendedor do Brasil, desde o cara que faz um cupcake e vende de porta em porta, o cara que tem vende espetinho na garagem de casa, todo empreendedor do Brasil é um cara corajoso, porque lida com situações difíceis, né? Porque empreender no Brasil é difícil. Então, com muito respeito a qualquer tipo de empreendimento gastronômico ou não, quem faz isso tem que tirar o chapéu. Mas enfim, voltando para a história, quando minha mãe falou isso, não, você tem que procurar um negócio maior e tal, eu corri atrás de um negócio maior. E achei uma casa para alugar, na rua Itupava. Eu olhei por fora, falei, aqui cabe umas 200 pessoas, vou alugar essa casa aqui. Foi outra novela, porque daí levei minha mãe um dia, que ela achou o bairro horrível, que não tinha prédio, não sei o quê, até que um dia saiu, eu vou alugar essa casa. Né? Fiz o negócio, o contrato de aluguel, e quando comecei a obra, né, o projeto, segundo, terceiro dia, meu pai apareceu lá. Puxa vida, então, né? O que você acha de fazer assim, não sei o quê? Mudar essa cor aqui e tal, né? No comecinho da obra, dando sugestão, assim, nem lembro o que era. E daí foi um rompimento praticamente com meu pai. Eu chamei ele no canto e falei, pai, é o seguinte, eu sei que eu te amo, você me ama também e tal. Mas você não pode vir aqui mais. Porque se você vier aqui dar palpite, esse restaurante não vai ser meu, vai ser teu de novo. Eu preciso saber se eu consigo fazer esse negócio dar certo ou não. Eu tenho que me arriscar com isso, eu tenho que saber se eu sei. Falei, nunca mais foi, nem na inauguração ele apareceu. Mas eu já não estava brigado, é que ele não sai à noite mesmo, ele pode sair à noite faz tempo. Mas, então, aconteceu, fiz a obra, e por até uma sorte de destino, eu acho, e talvez pela retaguarda toda, minha história de família, o nome Madaloso, quando eu inaugurei o restaurante foi um fenômeno, assim, a gente tinha muito movimento, até porque é uma casa linda, é uma casa tombada, tem um jardim nos fundos, é todo iluminado o jardim, uma floresta atrás, tem uma piscina num deck nos fundos, assim. Então é um lugar, um espaço com uma experiência muito legal, assim. Hoje mesmo eu estive lá com os donos da casa, porque já está com problema da prefeitura para aprovar uma reforma e tal. E elas às vezes falam assim, Beto, porque eu falei, eu vou devolver essa casa, né? Ela está em reforma, a gente está tentando aprovar a reforma. Eu falei, eu quero devolver porque eu não posso ficar pagando aluguel com a casa fechada aqui. Não, você vai abrir, eu não vou cobrar 6 meses de aluguel aqui teu, 5 meses. Porque as pessoas que me conhecem, que ela é dona da casa, vivem me perguntando quando é que vai abrir esse restaurante de novo. Porque quando vem gente de fora que elas querem levar lá, turismo, vem gente de fora que querem levar lá. Porque é realmente uma casa muito bonita. Bom, abriu o negócio lá e a gente teve um movimento extraordinário, e eu acredito que é porque a cidade também tinha uma lacuna e tinha um espaço vazio para poder, talvez assim, esperando um negócio novo. Não foi planejado, aconteceu. E nesse restaurante eu fiz assim tudo com as próprias mãos, eu digo. Né? Tudo, desde o tipo do uniforme, as músicas que iam tocar no restaurante. Eu fiz acho que uns 5.000 CDs com as músicas, o encarte do CD, eu fui na papelaria, escolhi o papel que a gente usava, esse papel desta cor, era um papel dourado, porque as luminárias do restaurante eram douradas. Todas as fotos da parede são fotos de viagens minhas, fui colocando uma a uma. O cardápio eu trouxe de viagens que eu fiz, né? Eu viajei pela América do Sul e tal, eu trouxe algumas coisas assim. Então, prato por prato, escolher vinho, o formato do cardápio, também escolhe o papel na papelaria, como é que põe e tal. Então, eu até faço essa parte porque tem uma coisa que se chama alma do negócio, que só quem idealizou, só quem está ali dentro todo dia consegue colocar. A gente vê também muita história de gente que pegou uma rescisão grande ou tem um dinheiro guardado e tal. Vou abrir um negócio, coloca um arquiteto, não sei o quê, pega um consultor de gastronomia, coloca lá, cruza o braço e fica esperando encher. Não vai encher. Se a gente não coloca a nossa alma ali dentro, se a pessoa não entra e sente que ali dentro existe uma atmosfera, existe um acolhimento, existe um dono por trás daquilo, por mais que não veja o dono, o negócio não vai. E isso não está, por isso que eu tenho que fazer essa aula aqui, porque não deve estar nos livros dos cursos. Eu não tive isso em administração, ninguém falava de alma do negócio.
Isso é uma coisa intangível que só a gente coloca. E o nosso negócio de gastronomia depende muito desse tipo de situação. A gente está ali o dia inteiro colocando a nossa cara, a linguagem do garçom, a nossa música, o volume da música, o tom da luz, mais alto, mais baixo, etc. A gente tem que pensar em tudo isso. E o negócio, enfim, deu certo. E foi um fenômeno e tal. E de repente meu pai, né? Ó, o pai de novo. Um dia, quase não falava com ele, até por conta da correria e tal. Um dia me ligou: Beto, puxa, o pai, ó, tava lá no clube, tava lá no Lions Clube, sei lá, essas coisas que lia assim. Tava lá no clube curitibano hoje, um amigo do pai veio falar que, puxa, que comeu lá no teu restaurante e tal. Parabéns, ele falou que tava cheio. Quantas pessoas você atendeu? Eu falei, uns 280 ontem à noite, pai. Nossa, que benção, filho. Madalou 74 mil, mas é difícil. Mas é difícil um restaurante atender 200 pessoas. Isso à noite, um à la carte, atender 200 pessoas, é super difícil. Né? Vocês podem ver, os restaurantes hoje são todos menores. E daí passavam uns dias, ligava de novo. Então um amigo do pai, lá não sei de onde, falou que a carne não está boa. Tá bom, pô, tá bom, vamos resolver. E assim ia. E a gente começou, eu conto também esse fechamento da história, porque a gente começou a ter um relacionamento muito, muito saudável depois. Eu acho que por conta de eu ter saído do restaurante, ter feito o meu negócio, ter tido o reconhecimento, né, do público curitibano, da sociedade e tal, esse reconhecimento chegar nele, a gente daí vive agora um momento de amor. Foi bonito isso. Então tem esse, para mim era muito importante conseguir sair, ter meu negócio e ter um negócio de sucesso, que deu certo e tal. E quando veio um reconhecimento do meu pai, ainda era uma coisa para mim muito valiosa, né? Um cara que eu admiro tanto, que tem um negócio tão grande, que as pessoas admiram tanto, tem uma história aí, que não é só restaurante, tem envolvimento com associações, com o Lions, com não sei o que e tal. Então foi um momento muito legal. E daí eu, né, emocionado, me empolguei, subiu para a cabeça. Né? Eu falei, agora vou abrir 15 restaurantes, tá? Agora é o meu momento e tal. E muita gente procurou fazer sociedade. Vamos abrir um negócio aqui, ali e tal. Nunca deu muito certo. Até que eu achei outro ponto, que era embaixo do prédio de um amigo meu, de uma construtora de um amigo meu, ali na Avenida Iguaçu. Ele falou, tem uma loja lá embaixo, se quiser abrir lá embaixo, você faz o negócio. E eu ali falei, vou fazer então aqui. E fui para o meu segundo negócio, né, que é a Forneria Copacabana do Água Verde. De novo, um restaurante grande, investi um monte de dinheiro lá. Outra passagem importante, às vezes perguntam para mim, quanto que precisa para investir num restaurante, um negócio de gastronomia? Eu digo que quanto menos, melhor. Né, porque a falta de recursos nos deixa muito criativos. Né? Você pensa em tudo, você tem que trazer as coisas de casa. Como eu falei agora, você traz uma peça de casa, um quadro, um equipamento, uma máquina de café, uma cadeira aleatória. Assim, né? Com pouco recurso, a gente coloca muito mais alma no negócio. Quando você tem muito recurso, às vezes fica com cara justamente de loja de conveniência. A gente não quer ter essa cara. Mas eu, nessa época, falei, agora vou fazer um negócio maior aqui, vou investir bastante, fazer um negócio para dar muito certo. Fiz plano de negócio, várias coisas, assim, eu estava muito mais estruturado. E coloquei um restaurante embaixo de um prédio que ia ter 1.200 pessoas trabalhando, né, não tinha como dar errado, ia fazer almoço e jantar e tal. E inauguramos em fevereiro de 2014. Tive 2 meses muito bons, assim, restaurante novidade e tal, 2 ou 3 meses muito bons. Até que veio Copa do Mundo de 2014. E Copa do Mundo para restaurante é um caos, porque não dá movimento. Copa do Mundo dá movimento churrasco em casa, né, supermercado que vende churrasco e cerveja, carne e cerveja, ou boteco que a galera vai lá, né, solteirada vai lá pegar alguém e tal, ficar vendo o jogo, tomando cerveja. Restaurante, sem televisão, que é o meu caso, não vai ninguém. Foi o pior mês da vida dos 2 restaurantes. Então, de repente, eu entro numa situação de um restaurante vazio, novo, tinha cheiro de novo, ele começa a dar sinais que não ia dar certo. Aí vem eleições de 2014, né, que já estava a gente entrando numa situação difícil com o negócio de política, não sei o quê. E aí vem 2015, né, mais um governo, acho que era o governo da Dilma, tal, o Brasil já não estava dando sinais de crise e tal. E veio a crise econômica. Aqui todo mundo está vivendo isso, a gente está falando desde 2015, são 4 anos de crise econômica, agora o Brasil está tentando se levantar e tal. E de repente meu restaurante, que tinha cheiro de novo, né, um restaurante novinho em folha, ele não tinha movimento. Eu saio de um cenário, assim, num restaurante que ia super bem, e tenho 2 restaurantes agora que vão mal. Uma série de erros, né, uma delas, assim, uma série de faltas de ideias. Quando eu abri o restaurante, o dia que eu inaugurei, o prédio estava vazio ainda. Então, como é que eu não pensei num negócio desse? O prédio ia demorar 6 meses, 8 meses, 1 ano, até que a pessoa alugasse uma sala, reformasse a sala e levasse o escritório para lá. Né? Então, o almoço que eu fazia tinha 13, 8, 5, 10 clientes e a gente tinha uma equipe de 20 trabalhando.
né? Eu fiquei no vermelho, fiquei 1 ano e meio no vermelho. E aí, claro, eu liguei para meu pai. Pai, saudades. Preciso de ajuda. E ele, tá bom, vamos aí. Aí ele paga, eu fiz uma parte do investimento que eu fiz era um financiamento. Eu tinha que pagar essas parcelas, não conseguia pagar. Se não fosse meu pai intervir essa época, ela me ajudar, o meu negócio, eu não sei o que teria acontecido hoje. Talvez não tivesse dado certo, tivesse que fechar. Então ele me ajudou durante 1 ano e meio, eu louco, me reinventando, porque eu não queria, né, ter que fracassar naquele negócio ali, queria fazer dar certo. Então então mudei. E outras situações, assim, quando eu abri o segundo restaurante, a gente saiu do regime tributário do Simples e foi o presumido. E eu caí na faixa de Gaza, eu chamo, assim, porque é o pior estado que você tem, é quando você é um presumido, que você paga muito mais imposto na folha de pagamento, um presumido, só que um presumido pequeno. Então tinha muito mais imposto, eu tinha uma equipe maior, né, com pessoas mais caras, porque era um chefe de cozinha que cuidava dos 2 restaurantes, era gerente que cuidava dos 2 restaurantes e tal, e com faturamento dividido. De repente eu dividi meu público ao invés de dobrar meu público. Eu tinha o mesmo público em 2 espaços diferentes. E com crise, e daí o mercado sofre lei seca, né, que é mais ou menos essa época, então as pessoas deixam de sair de casa, fica todo mundo inseguro com sair, beber. A gente vive um fenômeno da gastronomia que é Jamie Oliver, Nigella Lawson, né, que fazem esses livros, então todo mundo começa a ter acesso à gastronomia, todo mundo vira chefe. E daí todo mundo começa a cozinhar em casa. E há 15 anos atrás, os espaços de casa, não existia espaço gourmet. O marido se enfiava numa churrasqueira que, 2x2 e ficava ali fazendo churrasco. Hoje, os prédios, a maioria, um dos primeiros itens de venda é espaço gourmet, que a cozinha do prédio, do espaço, é maior que a minha cozinha do meu restaurante, os equipamentos são mais caros. Então todo mundo tem espaço gourmet em casa, cozinha em casa, gasta menos para ficar em casa, e o mercado virou completamente. Né? Então o meu negócio ele ficou completamente antiquado. Então tinha que reinventar o negócio. Então daí eu era à la carte no almoço, virou buffet por quilo, acertamos aí. Né? De 40 pessoas a gente estava atendendo, quando eu fechei o à la carte, a gente começou a atender 250, 300 pessoas no almoço. À noite, mexe no cardápio, acerta preço, coloca produto, muda, tal, faz divulgação, né? Faz relacionamento com o mercado, vai em feira gastronômica, divulga, tal, até que o negócio funcionou. Então os 2 restaurantes começaram a ir bem novamente. Eu, por cansaço, excesso de cansaço, levemente deprimido, né? Pensando em suicídio, não tanto, mas umas 2 vezes por semana. Eu não conseguia mais ter energia para tocar outro restaurante e resolvi fechar outro restaurante e transformar uma casa de eventos. Hoje mesmo fiquei sabendo que a gente foi agraciado aí com um prêmio da revista Top View como a casa mais charmosa para fazer evento em Curitiba. Me falaram, nem sei se é verdade ainda, mas me mandaram uma mensagem hoje à tarde. Então, um orgulho para a gente, claro, mas ele está praticamente fechado. O restaurante que eu estou em reforma, como eu falei, pensando em reabri-lo. Hoje, muito mais estruturado. A gente tem uma equipe, eu tenho uma equipe de gestão. Né, meu escritório tem uma menina que trabalha como financeiro, tem um recursos humanos, tem um cara de compras e tem uma pessoa de eventos. Quem olha de fora, às vezes, acha que só tem garçom em restaurante. Então, eu estou falando um pouco para vocês isso porque é gestão, o tempo todo falando em gestão. Índice, número, etc. Tem um consultor que acompanha a gente toda semana, avaliando, né, se a gente está dentro. Aqui o teu CMV, como é que está, aqui a folha de pagamento, qual a proporção relacionada ao faturamento, vocês têm que saber isso. Isso é a parte que eu odeio do meu negócio, né? Olhar número, assim, o cara que pensa em cardápio, pensa em comida, expandir negócio, vai ficar sentado vendo número, isso é obrigação nossa. Tá? A gente tem que saber isso, porque senão o negócio não vai para frente. Bom, então hoje eu estou aqui, um pouco da minha história é essa, tenho esses 2 restaurantes, como eu falei, estou começando um negócio novo pequenininho também, né, na expectativa de voltar a empreender, etc. e tal, na expectativa da retomada e crescimento do Brasil. E a Tutano, eu quero agora finalizar convidando vocês para... Eu estive aqui ano passado, vou aproveitar esse momento. O Fórum Tutano acontece dia 10 de setembro, é um evento que aconteceu ano passado, no Madalosso, foram 700 pessoas de plateia, foi incrível o evento. Pessoas do interior do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, vieram para Curitiba para assistir essas palestras. E a gente vai debater sobre todos esses assuntos. Né? Acabamos de saber que teve um apoio até da Paranaturismo, a gente, né, tem relacionamento com o governo, com a prefeitura, para apoiar um evento que é um evento de profissionalização do nosso setor. Então, a gente vai pautar crescimento de empresas, vamos falar sobre sucessão de empresas, vamos falar sobre
pessoas que querem largar uma profissão, entrar no mercado de gastronomia, vão falar sobre comida local, sobre comer é um ato político, como é que a escolha do que a gente come influencia na manutenção de um agricultor familiar, né, para não deixar seu negócio, por exemplo. Né? Como comer é um ato político, como a política pode influenciar na gastronomia, né? Como é que a gente protege os produtos que está falando agora de receitas, bebidas, etc. E tal. Então, 10 de setembro, repete o fórum, vai ser no Madalosso. Paralelamente ao fórum, junto no dia, a gente vai ter uma feirinha com comida local, vai ter uma barraquinha de barreada, vai ter dentro do Madalosso, né, com outras comidas. Barraca de barreado, barraca do pirogue, a barraca do pão no bafo, a carne de onça, essas coisas são típicas nossas, porque a gente quer valorizar cada vez mais esses produtos. Então, a pessoa, depois do fórum, da última palestra, vai nessa feirinha, daí festa, música, etc. Vai ser um evento, uma celebração da gastronomia, a gente está falando. Começa às 8h30, 9 horas da manhã e vai até o dia acabar, o dia amanhecer, né? Porque depois tem essa festa. Vem, para encerrar o evento, vem um palestrante do Rio Grande do Sul, chama Rodrigo Belora, lá do Vale dos Vinhedos, um cara que está transformando também a gastronomia no Rio Grande do Sul, é um conhecido nacionalmente. Não vou falar todos os nomes, são mais que 30 palestrantes, então a Manu, por exemplo, vai estar lá, né? Várias outras pessoas de Curitiba, empreendedores, chefes de cozinha. Eu já peço aqui para o coordenador do curso, aqui, ou quem puder, se puder liberar a turma nesse dia. A gente está fazendo um diploma para quem estiver lá, para não perder aula e valer como hora-aula, mas é muito rico, porque vocês vão estar frente a frente com pessoas, histórias reais de pessoas que são desse segmento. Quanto é difícil, ano passado a gente teve o Durs, que estava lá, né, num dos painéis nossos, falando sobre como empreender, como crescer o negócio dele e tal, e as táticas que ele usa, etc. E tal. Imagina quanto é difícil conseguir ficar 40 minutos, 1 hora na frente de um empreendedor como esse, ou de uma menina lá que fala sobre comida sem glúten, comida orgânica, como é que faz ação social através da gastronomia, que é a Gabi Mahamud. São pessoas que são com tempo muito curto sempre, ela é escritora, tem livro de gastronomia. O quanto é difícil estar com essas pessoas e o quanto é valioso poder ficar lá um dia ouvindo tudo isso. Para isso, a gente fez, para grupos grandes, eu já coloco aqui à disposição, a gente tem um pacote que vocês vão ter, né, vou ter um desconto, um valor bem acessível, aí eu passo depois para vocês. Então, ninguém tem obrigação de ir, claro, mas fiquem atentos nesse evento, porque ele é muito, muito enriquecedor. Tá? Eu gostaria muito de fazer um evento gratuito, mas, infelizmente, ele custa muito para fazer ainda. E os patrocinadores que a gente tem ainda não pagam o nosso evento. Então, a gente está ainda tentando viabilizar ele para poder fechar. Bom, é isso. Agradeço muito a oportunidade aqui, a todos vocês que me honra muito. Vou contar para meu pai, hoje não vai acreditar. E obrigado pela oportunidade. Eu estou à disposição no meu restaurante, quando quiserem falar comigo, tirar dúvida. A gente também trabalha com estagiários, quando quiserem passar lá, falar. Estou aberto sempre, tá? Só bater na forneria, Lamberto, estou aqui, quero falar com você. É muito bem-vindo. Bom curso para vocês e sucesso a todos aí. Valeu. Muito obrigado.